A adoção de um filhote de cachorro, sabe? Costuma ser, na maioria das vezes, uma daquelas histórias de cura. Uhum, total. A gente logo pensa em afeto, né? Exato. Pensa-se logo em algo afetuoso, uma jornada de companheirismo incondicional, um animal trazendo luz para uma vida solitária. Sim, aquela coisa do animal de estimação salvador. Pois é. Mas hoje a gente vai examinar um caso em que trazer um cãozinho para casa não foi uma salvação. Foi, na verdade, o estopim de um assassinato brutal Nossa, sim. e o despertar de traumas que ficaram, tipo, 30 anos submersos. É uma virada de expectativa muito, muito agressiva. A narrativa nos arranca totalmente daquela zona de conforto, sabe? E nos joga num cenário onde o amor se confunde perigosamente com possessividade e violência. Exatamente por isso o nosso mergulho profundo de hoje é tão impactante. O material que fundamenta a nossa análise são trechos do premiado romance A Cachorra, no original La Perra. Um livro fortíssimo, né, da autora colombiana Pilar Quintana. Isso. A missão aqui é desvendar como essa premissa aparentemente tão simples, de uma mulher adotando uma cachorrinha, consegue desmoronar página por página até se transformar num thriller psicológico super denso. Uhum, é uma ladeira abaixo constante. Exatamente. Estamos falando de maternidade frustrada, luto não resolvido e, principalmente, o peso esmagador de um ambiente que não perdoa fraquezas de jeito nenhum. E para compreender qualquer ação dessa protagonista, a Damaris, o primeiro passo é entender onde ela está pisando. O espaço físico nessa história não é só um pano de fundo, tipo, não é um cenário. Sim, ele é quase um personagem, né? Se a gente imaginar praias paradisíacas de cartão postal quando se fala na costa do Pacífico colombiano. Mas olha, a realidade retratada ali passa muito, muito longe disso. Muito longe, aham. O texto descreve um mundo de tempestades violentas, onde a umidade engole o ar, sabe? Há cobras mortais à espreita nas árvores. E formigas, né? Nossa, sim. Formigas carnívoras que marcham como exércitos silenciosos, limpando, tipo, qualquer matéria orgânica que cruze o caminho delas. A natureza nesse lugar não acolhe ninguém. Ela devora. E o contraste é brutal quando colocamos a Damares ali. Ela é uma mulher negra, beirando os 40 anos, no centro dessa selva implacável. Porque enquanto a natureza ao redor dela é assustadoramente fértil, Tudo cresce o tempo todo, né? sim, tudo cresce, tudo procria, tudo apodrece para gerar mais vida, mas a Damares carrega um vazio interno profundo. A dor central da existência dela é de fato a incapacidade de engravidar. E essa dor não é daquelas que a pessoa guarda em silêncio. É uma batalha física, exaustiva mesmo. O texto detalha as tentativas desesperadas que ela e o marido, o Rogério, enfrentaram ao longo de anos. Eles tentaram literalmente de tudo. De tudo, desde tomar chás de ervas de forma escondida no meio da mata, como a erva de Santa Maria, até drenar todas as poucas economias do casal em rituais espirituais. Tem uma passagem específica sobre um ritual com Jaibaná, que é um médico indígena, que eu achei incrivelmente visceral. Esse momento do Jaibaná ilustra perfeitamente até onde vai o esgotamento dela. A Damares é levada para uma choça isolada, bebe uma poção amarga e deita no chão. Uhum. E o médico indígena parece imune ao ambiente, sabe? Mas ela não. Ela é atacada por uma nuvem de borrachudos, picada impiedosamente enquanto escuta o canto melancólico de uma coruja se aproximando na escuridão. Caramba. E ela suporta essa tortura física, tipo, focada na esperança de um milagre. Mas aí vem o golpe, né? Ela acorda no dia seguinte, depois de suportar tudo aquilo, e investir um dinheiro que eles nem tinham, e o resultado é zero. Nada muda. O corpo dela continua negando o que ela mais quer na vida. E o que agrava esse sentimento é uma frase do passado, dita pelo tio dela, o tio Eliezer. Uma frase cruel que ecoa na mente de Damares como uma sentença definitiva. Ah, essa frase é terrível. Observando uma mulher passando, ele simplesmente soltou. Aos 40 anos, as mulheres secam. É muito pesado. Ao internalizar essa frase, a Damares deixa de ver a infertilidade como uma condição biológica ou, sei lá, médica. Ela passa a enxergar isso como uma falha moral. Uma falha dela como
pessoa, né? Exato, uma falha existencial. Ela se convence de que está secando num lugar onde tudo ao redor transborda umidade e vida. O próprio texto usa uma expressão muito forte, sabe? Dizendo que ela se sente um traste da natureza. Ok, vamos desvendar isso porque, assim, a psicologia por trás disso é fascinante. Tentar cultivar a esperança de uma gravidez nesse ambiente é como tentar manter uma vela acesa no meio de um furacão, sabe? Aham, é a metáfora perfeita. Tudo é úmido, tudo é vivo e ela se sente completamente seca. Até que ponto o fato de viver no meio dessa selva hiperfértil funciona como um lembrete diário de tudo que ela considera um fracasso pessoal? O que é fascinante aqui é que isso funciona como uma tortura psicológica ininterrupta, sabe? Existe uma desconexão muito violenta entre o macro e o micro. A aridez emocional da Damares entra em atrito com a lama que a cerca o tempo todo. Uhum. Quando uma pessoa está num sofrimento tão profundo e o ambiente ao redor parece zombar dessa dor prosperando de forma caótica, a tendência humana é procurar desesperadamente um receptáculo para depositar essa energia reprimida. E isso nos leva ao momento em que a cachorrinha entra em cena. E claro, não é de uma forma glamurosa, muito pelo contrário. Bem, o oposto. A mãe dos filhotes morre de um envenenamento em massa na praia. É uma cena terrível, ela fica com a barriga para cima, no meio de todo o lixo trazido pelo mar. Dos filhotes órfãos, a Damares escolhe adotando uma fêmea pequenininha. Sim, a menorzinha. Isso. Mas, antes da gente falar dessa relação, a gente precisa olhar para o marido dela, o Rogélio. A forma como os dois lidam com os animais escancara, o abismo que existe naquele casamento. Com certeza. O Rogélio encarna o pragmatismo brutal daquele ambiente. Para ele, um cão é puramente uma ferramenta, serve para dar alarme contra invasores e ajudar na caça. Só isso e mais nada. Só isso. Qualquer traço de empatia ou apego emocional é visto como fraqueza ou simplesmente não existe no repertório dele. Eu fiquei chocado com uma cena envolvendo outro cão deles, o Mosco, que, olha, revira o estômago. O filhote aparece com o rabo infeccionado, cheio de larvas. É bem gráfico. Muito. E a solução do Rogélio não envolve nenhum cuidado veterinário. Ele pega o rabo do bicho, levanta um facão e decepa a ponta com um único golpe. E o detalhe mais sádico de todos é que ele ri. Sim, ele acha engraçado. Ele acha graça do desespero do animal e dá de ombros. A Damares percebe ali que o marido se deleita com o ato de violência. E aquele golpe de facão representa exatamente como o mundo ao redor resolve seus problemas, né? Cortando, eliminando sem nenhum espaço para fragilidade. Exato. E é contra essa brutalidade cotidiana que a resposta da Damares à nova filhote se destaca tanto. Ela vai para o extremo oposto. Ela esconde a cachorrinha dentro do sutiã, sabe? Entre os seios, para mantê-la aquecida do vento e da chuva que invade o casebre. E como o bicho é muito novo para comer direito, ela tenta usar uma seringa. Sim, com todo o cuidado do mundo. Depois ela passa a alimentar a filhote com pedaços de pão embebidos em leite. É um cuidado que transcende completamente o afeto comum por um animal de estimação. É quase uma encenação, né? Isso. É uma simulação física de amamentação, um cuidado puramente materno. E aí vem a escolha do nome, que para mim entrega o jogo todo. Ela a batiza de Shirley. Uma homenagem direta à ex-Miss Colômbia, a Shirley Sainz. Mas olha, não é apenas uma referência à cultura pop local, não. Longe disso. A prima da Damares, a Luzmila, não perde a chance de ser cruel e expor a verdade nua e crua. Ela ri e joga na cara dela, não era esse o nome que você queria dar para sua filha? É uma facada. E a Damares simplesmente tem que engolir esse deboche porque ela sabe que é pura verdade. E olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante, né? Ela não tá apenas adotando um cachorro para ter companhia. De jeito nenhum. Ela tá conscientemente pegando toda essa carga de uma maternidade frustrada por décadas e jogando em cima de um animal. Isso não é um peso emocional gigantesco para uma criatura movida apenas a instintos? É a receita perfeita para um desastre psicológico. A gente pode relacionar isso à forma como as pessoas frequentemente usam substitutos emocionais na vida real, sabe? Para lidar com perdas irreparáveis.
projetando em cima dos bichos. Exato. Ao nomear a cadela com o nome da filha sonhada e tratá-la como um bebê humano, a Damares comete uma humanização super perigosa do animal. Ela impõe a Shirley o papel de filha perfeita, aquela que vai curar o vazio e redimi-la de sua falha biológica. O que é muita pressão. É. O grande perigo dos substitutos emocionais é que eles têm suas próprias naturezas. O cão, inevitavelmente, vai agir como um cão, né? E quando os instintos da Shirley quebrarem essa ilusão humana, a Damares não vai sentir a frustração de uma dona de pet decepcionada. Claro que não. Ela vai sentir a dor cortante de uma mãe sendo rejeitada por uma filha. É uma bomba relógio, né? E se a gente quiser entender o nível de obsessão da Damares, o pânico absoluto que ela tem de que algo de ruim aconteça com a Shirley, não basta olhar só para a infertilidade. Não, o buraco é mais embaixo. A gente precisa olhar para os rochedos onde eles vivem. Há um fantasma assombrando aquele pedaço de terra. Um trauma de infância brutal envolvendo os antigos patrões de Damares, a família Reyes, que era uma família rica de Bogotá. Pois é, e é impossível compreender o estado de alerta constante da Damares sem dissecar esse fantasma, sabe? O nome dele é Nicolacito. E aqui entra uma dinâmica de classe e raça que torna a situação ainda mais cruel para quem está ouvindo entender o peso. A Damares tinha 8 anos na época. O Nicolacito também tinha 8 anos. E ele era o filho dos patrões brancos e ricos da capital. A família da Damares, composta por pessoas negras locais, trabalhava cuidando da propriedade. E aos 8 anos de idade, a Damares é colocada na posição de guiar o Nicolacito pelos rochedos perigosos perto do mar. O que já é, assim, uma responsabilidade totalmente descabida para uma criança da mesma idade do garoto. Exatamente. Ela conhecia o mar, tentou avisar o menino sobre os perigos, mas ele, acostumado a fazer o que queria sempre, simplesmente ignorou o aviso da menina local. Ele desafia as rochas escorregadias e o mar cobra o preço. Uma onda repentina e muito violenta simplesmente o arrasta para o fundo. O livro descreve aquele momento de choque congelante, sabe? O menino é engolido, uma golfada d'água. Uma cena muito rápida e traumática. Sim, e de repente não sobra nada além do mar verde e das formigas marchando em volta da Damares. Mas o que me assombra de verdade não é apenas o acidente, e sim o que acontece depois. A negligência não foi dela, mas a punição que se seguiu parece ter quebrado a espinha dorsal da alma dessa personagem. Nossa, com certeza. A punição aplicada pelo próprio tio dela, o Eliezer, revela como o medo dos patrões e a opressão social se transformam em violência dentro da própria comunidade. Eles descontam nela. Exato. O castigo não foi apenas físico. Foi algo calculado, matemático, uma tortura estendida por muito tempo. O tio usava um galho de goiabeira que é flexível e corta a pele como um chicote. E a regra imposta por ele era completamente sádica. Ele disse que ela seria açoitada nas coxas todos os dias enquanto o corpo do menino não fosse encontrado no mar. É um absurdo. No primeiro dia, uma chicotada. No segundo dia, 2. A tortura durou 34 dias seguidos, cara. No 34º dia, ela recebeu 34 chicotadas. Só então o mar finalmente devolveu o corpinho do menino, já em estado de decomposição. O trauma deixado por esses 34 dias de dor e de culpa incutiu na mente dela um senso de dívida infinita, sabe? Uma dívida que ela nunca vai conseguir pagar. Exato. E a prova disso é a relíquia macabra que a Damares preserva até hoje. 30 anos se passam. A família rica foge da tragédia e abandona a casa de vez. Mas a Damares, 30 anos depois, ainda vai até a casa abandonada, limpa a poeira e mantém o quarto do Nicolacito exatamente como era. É de arrepiar. E até as cortinas velhas com a estampa do filme Mowgli e o Menino Lobo são lavadas e cuidadas por ela com um zelo quase religioso. Nossa, e se cruzarmos a linha do tempo e juntarmos essas peças, olha como a coisa muda. Isso muda completamente a perspectiva sobre a adoção da cachorra. Muda tudo. Quando a Damares acorda no meio da noite em pânico, checando se a Shirley está respirando durante uma tempestade, ela não está apenas exercendo aquela maternidade que lhe foi negada, não. É muito mais que isso. A sensação é que essa proteção obsessiva é uma tentativa desesperada de redenção, sabe?
Na cabeça dela, ela falhou em proteger o menino rico da fúria da natureza. Então agora ela precisa proteger essa cachorra, custe o que custar, contra a selva e o mar. Se conectarmos isso ao quadro geral, vemos que esse é o verdadeiro núcleo do trauma da Damares. É uma versão levada ao extremo da síndrome do sobrevivente, né? O síndrome do sobrevivente, aham. Ela não apenas sobreviveu à onda que levou o menino, mas foi feita para se sentir a culpada por existir enquanto ele morreu. Na psicologia, a gente sabe que traumas não processados geram compulsões de repetição. E ela repete isso todo dia limpando a casa. Exato. Manter a casa limpa contra o avanço inevitável da selva, lavar cortinas do mogli de um menino morto e agora proteger uma cachorrinha de forma doentia. São todas manifestações dessa mesma dívida. Salvar a Shirley é a forma que a mente dela encontrou para tentar reescrever aquele dia fatal nos rochedos. Mas a natureza não obedece a roteiros de redenção humanos, né? O amor absoluto que ela sente logo bate de frente com o instinto de um animal saudável. A Shirley atinge a maturidade sexual, segue os impulsos biológicos dela e faz o impensável para Damaris. Ela foge. Ela foge de casa e corre direto para dentro daquela selva aterrorizante que a Damaris tem tanto medo. E a partir daí, a gente presencia o colapso do controle da Damaris e a transição visceral de um amor sufocante para um ressentimento muito, muito amargo. A busca pela cadela é angustiante de ler. A Damaris entra na mata escura à noite, com uma lanterna falhando, sentindo a pele arder com picadas de formigas. Imagina o pânico. Um pânico total, imaginando cobras enormes prontas para dar o bote no escuro. E esse pânico de perder a cadela para a natureza, aos poucos começa a se misturar com um rancor profundo pela desobediência do animal. E a ironia da biologia atinge o seu ápice aqui, sabe? Sim, a questão dos dias. Exatamente. A Shirley fica sumida na mata por impressionantes 33 dias. Quase o exato mesmo tempo que o corpo do pequeno Nicolacito ficou perdido no mar, que foram 34. E quando a cadela milagrosamente volta, toda esquelética e infestada de carrapatos, algo a mais tinha mudado nela. E a descoberta dessa mudança vem da forma mais fria possível, né? Através do marido dela, o Rogélio. A Damaris vê a cadela quieta no degrau e pensa, nossa, finalmente o animal tomou juízo, aprendeu a lição. Ilusão pura. Total. Porque o marido dá uma olhada rápida e, com aquele pragmatismo de sempre, avisa que a cachorra só está dócil porque tá prenha. É um soco no estômago da protagonista. O texto é bem descritivo, sabe? Mostrando que a cadela estava com a barriga dura e as tetas já inchadas. E a dor da Damaris, que já era gigantesca, vira um abismo porque a Shirley se revela a pior mãe possível. Ela é péssima com os filhotes. Muito péssima. Assim que os filhotes nascem, a cadela simplesmente os ignora, vai tomar banho de sol e larga as crias no frio chorando. E na segunda noite, ela chega ao extremo de comer um dos próprios filhotes. Eu fico tentando entender a cabeça da Damaris nesse momento. Por que o ódio dela pela cachorra se torna tão insuportável a ponto dela tentar doar o animal a qualquer custo depois disso? Então, o que tudo isso significa, né? Isso acontece porque os humanos tendem a projetar moralidade na biologia. Para a natureza, tipo, uma cadela comer um filhote fraco pode ser apenas um instinto de sobrevivência para poupar recursos vitais. Faz sentido do ponto de vista animal. Faz. Mas para Damaris, que sacrificaria a própria vida para ter um bebê, aquilo é uma ofensa pessoal irreparável. A cadela tem exatamente o que a Damaris implorou aos céus para ter. Engravidou sem nenhum esforço e, pior, trata o milagre da vida como lixo. Ela joga fora o que a Damaris mais queria. E ela fica tão farta, tão enojada com aquilo, que começa a tentar se livrar da Shirley compulsivamente. Ela dá a última filhote sobrevivente para um carregador no cais e tenta empurrar a própria Shirley para a Ximena. A Ximena, a artesã. Isso. A artesã viciada que vive isolada numa casinha pintada de azul e vermelho do outro lado do braço de mar. A Damaris joga água na cadela para espantá-la do barco, mas a bicha é persistente. A Shirley cruza o mar a nado e volta pro rochedo toda vez. É como se o universo tivesse um senso de humor muito cruel, né? Parece até de propósito. Sim, a Damaris não tá odiando apenas um cachorro desobediente.
Ela está odiando o fato de que a biologia não tem o menor senso de justiça. A fertilidade foi dada para uma criatura irresponsável e negada a ela. E aí a quebra da fantasia é total, né? A Shirley deixa definitivamente de ser a filha substituta, ela se transforma num espelho diário e insuportável do fracasso biológico da dona. É um lembrete vivo. E o mais sombrio é que a cachorra passa a representar, dentro da própria casa da Damares, a mesma força natural, caótica e indiferente que tirou a vida do Nicolazito. O animal de estimação vira o insulto encarnado da natureza. O que nos leva ao clímax aterrador da história. É o ponto de ruptura em que as pressões dessas duas grandes tragédias, a falta do filho biológico e a culpa pela morte do Nicolazito, entram em colisão direta. E o gatilho que o autor escolhe para essa explosão é de uma precisão cirúrgica impressionante. Sim, porque afeta exatamente o santuário que sustentava a frágil sanidade dela. Exato. Uma manhã, a Damares acorda, vai fazer café e, se depara com a relíquia intocável totalmente destruída. As famosas cortinas do finado Nicolazito, aquelas do Mowgli que ela lavava a mão com tanto cuidado, estão jogadas no chão, rasgadas e imundas de lama. A obra da cachorra. Obra da cachorra. E como se ver a memória do menino profanada não bastasse, a Damares olha para o lado e vê a Shirley deitada. As tetas do animal estão inchadas de novo. A cadela está prenha pela segunda vez. É o limite. Nesse instante, o passado e o presente se fundem. A profanação da memória do Nicolazito e a nova gravidez indesejada do animal formam uma massa crítica na mente da Damares. Não há mais espaço para tolerância. Mas o que me perturba de verdade não é apenas que ela perca o controle, é o método que ela escolhe. Ela não grita, ela não expulsa o animal batendo, ela caminha até uma corda grossa de amarrar lanchas e faz um nó corrediço. Dado que ela nunca usasse aquele nó específico, porque ele poderia acabar enforcando o animal acidentalmente. E ela usa a instrução contra a cachorra. Exato, ela usa a instrução do marido de forma letal, de propósito. Ela enlaça a cachorra por trás e a estrangula implacavelmente. O texto detalha a luta física, sabe? O bicho tentando sobreviver enquanto os braços largos da Damares puxam a corda até que tudo pare de se mexer e uma poça de urina amarela se espalhe pelo chão. É uma cena muito agoniante. Muito. E aí eu me pergunto se o objetivo era apenas punir a destruição das cortinas, por que ir até o assassinato a sangue frio, sentindo, como o próprio texto diz, uma espécie de satisfação. E isso levanta uma questão importante, porque essa é a chave psicológica do livro inteiro. Se a gente fosse aplicar o conceito da falácia do custo irrecuperável aos sentimentos dela, a gente veria que ela investiu tanto amor, tanta energia e tanto sacrifício naquela cadela. E, de repente, a cadela destrói tudo. Sim, e a recusa do animal em se adequar à fantasia gera uma ira incontrolável. A satisfação relatada durante o estrangulamento é uma catarse macabra. O assassinato não foi sobre a cortina rasgada, entende? Foi sobre muito mais. Foi um ato desesperado para silenciar o lembrete respiratório de tudo o que a humilha. Matar a cadela foi a única forma de a Damares recuperar algum domínio sobre a vida, sobre o corpo e sobre uma natureza que sempre riu da cara dela. É a retomada violenta do controle. E a frieza dela logo após o ato confirma muito isso. Ela simplesmente usa uma faca para soltar a corda presa, carrega o peso morto do animal para o meio da mata e enterra. Enterra sobre um engazeiro, que era um lugar onde ela costumava brincar com um pequeno Nicolazito. É quase um ritual de encerramento sombrio, né? É. E tem uma cena em que ela volta para casa, limpa a urina do chão e vai se olhar no espelho. E aí ela lembra de uma reportagem que viu sobre uma mulher que esquartejou o marido e deu os restos para uma onça comer. Na época, Damares ficou marcada pelo olhar de assassina daquela mulher, algemada, que não abaixava a cabeça na TV. E agora o reflexo é dela. Exato. Encarando o próprio reflexo, a Damares reconhece que tem o exato mesmo olhar. O espelho não mente. Ela se tornou a própria violência da selva da qual tentou proteger o Nicolacito e a Shirley. Mas o ambiente não permite que ela encontre paz, nem mesmo através do crime. Né? O alívio do assassinato é curtíssimo. É efêmero. O final do livro te sufoca, porque a culpa física logo bate à porta. Os abutres, que são aqueles pássaros da morte, começam a circular e pousar na árvore morta bem perto de onde o corpo está enterrado. Os abutres são o símbolo perfeito da culpa ali. Sim.
Ela sabe que não dá para esconder algo assim por muito tempo da natureza. E a cartada final do universo para encurralá-la acontece quando a Ximena, a artesã da casinha azul e vermelha para quem a Damares tentou empurrar a cadela antes, aparece remando a canoa dela. Ela volta no pior momento. Paranoia, culpa inegável e a certeza absoluta de que foi descoberta. Nossa, é muito tenso. Os abutres no céu e a Ximena apontando o dedo provam uma premissa brutal da autora. Naquele lugar árido, ninguém escapa ileso das forças da natureza. Seja a natureza da floresta ao redor ou seja aquela natureza mais sombria que habita dentro de nós. Com certeza. A Damaris tentou eliminar a fonte do seu sofrimento matando a cadela, mas a morte não preenche vazios emocionais. Ela apenas atrai mais dor e atrai os abutres. É uma construção narrativa assustadoramente bem feita. E olha, o valor de mergulhar em histórias como essa, para quem acompanha a nossa análise, é perceber como a literatura pega enredos corriqueiros. Tipo, adotar um animal. Algo tão normal do dia a dia. Exato. E joga uma luz super trua sobre os porões mais escuros da nossa psique. A autora não nos dá respostas fáceis, de jeito nenhum. Ela nos força a confrontar o que acontece com a mente humana quando submetida à humilhação constante, seja de um ambiente hostil ou de um corpo biológico que não obedece aos nossos desejos mais profundos. Essa análise mostra o perigo colossal de tentar resolver carências internas complexas usando seres externos, né? Seres que não pediram por esse papel e que não têm a menor capacidade de nos salvar. É perfeito, e isso é algo para a gente levar para a vida, não apenas para as páginas da literatura. E para fechar a nossa conversa de hoje, eu acho importante deixar uma semente na mente de quem está nos escutando agora. É sempre bom refletir. Sim, quando nós dedicamos o nosso amor a algo ou a alguém de uma forma extremamente possessiva, exigindo perfeição, com o propósito secreto de preencher um vazio imenso nosso, será que nós estamos realmente amando essa criatura? Uma ótima pergunta. Ou estamos apenas usando esse ser vivo como um curativo? Sabe, para tentar fechar as nossas próprias feridas que continuam abertas? E o mais assustador, quando essa criatura inevitavelmente se recusar a seguir o roteiro que nós escrevemos na nossa cabeça, do que nós somos capazes de fazer?